Olá, hoje nós queremos examinar uma porção do Evangelho de João, capítulo 9, os primeiros e os últimos versos deste capítulo. O capítulo 9 começa dizendo que enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Se examinarmos o capítulo inteiro, nós vamos descobrir que este era um pensamento que corria entre os fariseus. Eles assim pensavam, eles assim ensinavam que quando alguém estivesse enfermo, seria por ter ele ou seus pais cometido algum pecado que resultou naquela enfermidade. De fato, existem casos em que isso pode ocorrer, e Jesus mesmo curou um homem que havia 38 anos, estava enfermo, imobilizado numa cama, e Jesus se aproximou dele e perguntou se ele queria ser curado. Ele disse que até então não tinha conseguido, embora tivesse buscado essa cura. Jesus disse que ele se levantasse, pegasse o seu leito e andasse. Imediatamente esse homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo 5, Jesus encontrou este homem no templo e lhe disse: Olha, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Neste caso, relatado no capítulo 5, o homem estava enfermo havia 38 anos por causa de uma enfermidade causada pelo seu próprio pecado. Por isso que Jesus disse: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Está registrado no capítulo 5, verso 14. Mas não significa que toda enfermidade seja resultante de um pecado específico. Por isso que quando os seus discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Então Jesus explicou: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Ficamos sabendo que em cada caso pode haver uma explicação diferente para cada enfermidade. Deus tinha um propósito na vida daquele homem ao permitir que ele nascesse cego. Isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E, pois bem, um pouco continuando o texto, Jesus disse ainda: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ao dizer é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia era uma referência ao tempo de Jesus neste mundo. A noite é uma referência ao momento quando ele não mais estaria aqui. Por isso que Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E ele acrescentou ainda: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E isso tinha muitos significados, não só no nível espiritual, mas também do fato de que ele ia dar luz àquele homem que até então não via nada. Pois bem, o propósito de Deus para a vida daquele homem incluía a sua cura. Por isso que depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e com a saliva
lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam a ele, outros não, mas se parece com ele. Mas o homem mesmo dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Mais tarde, Jesus encontrou novamente o que fora cego. E ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho de Deus? Melhor, o texto diz: ao encontrá-lo, Jesus perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Muito bem, Jesus fez para esse cego, esse que fora cego de nascença, depois de curá-lo, uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é a expressão que Jesus sempre usou para si mesmo, mostrando a sua condição de alguém que veio na forma humana. Ele era filho de Deus, mas veio ao mundo como homem. Então, ao perguntar se ele cria no Filho do Homem, este homem respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. O fato dele adorar a Jesus implica em que ele creu no fato de que Jesus era realmente Deus com Deus, como o início desse evangelho nos faz saber. E durante todo o ministério de Jesus, ele fez questão de afirmar várias vezes, inclusive neste evangelho. Isso é registrado de muitas e várias maneiras, onde ele afirma que ele é o enviado do Pai, que veio com uma missão, que ele está cumprindo essa missão exatamente como o Pai lhe a deu para que ele a cumprisse. E ao perguntar se aquele homem cria nele, aquele homem reconheceu nele, o reconheceu como Filho de Deus. Jesus então continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Na realidade, eles estavam perguntando se Jesus estava chamando eles de cegos. E Jesus deu uma resposta que não só respondeu à pergunta deles, mas os levaria a refletir sobre o que Jesus disse. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Ou seja, eles haviam afirmado, os fariseus afirmavam que aquele homem havia nascido cego, porque não porque ele tivesse algum pecado. E Jesus disse para esses fariseus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aqueles homens, os fariseus, tinham sabido que aquele homem era cego e que agora ele via. E sabiam que Jesus havia dado a ele a cura.
E não obstante verem essa cura naquele homem que durante vários anos estivera entre o povo como pedinte, como um mendigo, agora via, agora caminhava livremente por onde andasse. Muito bem, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês viram e não creram. Então o pecado de vocês é esse. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aquele cego havia sido curado e agora, ao reconhecer em Jesus o Filho de Deus, ao reconhecer nele o Filho de Deus, que Jesus afirmou ser durante todo o seu ministério, segundo o registro deste mesmo Evangelho. Ao dizer isso, ele, que era cego, passou a ver e agora teve também os seus pecados perdoados. Mas Jesus disse: mas porque agora vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Eles eram sãos, podiam ver, enxergar, tinham visto e não tinham crido. Existem muitas evidências da verdade ensinada por Jesus. Essas evidências nós as encontramos nas Escrituras, que registram aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, e qualquer um que examinar a Escritura, especialmente o Novo Testamento, e eu diria mais particularmente ainda, qualquer que se dê o trabalho de examinar o Evangelho de João, pode constatar a veracidade do ensino e da pessoa de Jesus Cristo. Mas é necessário que a pessoa creia na palavra de Deus, creia que Jesus é quem ele disse que era. E quando a pessoa crê, ela tem os seus pecados perdoados. Por isso que aquele homem, quando creu, teve também os seus pecados perdoados. Isso não aconteceu só com este homem, mas com muitos que Jesus curou e dos quais também o texto diz que ele perdoa os pecados. Jesus pôde perdoar os pecados e pode perdoar os pecados de quem nele crê, porque ele veio com essa missão de dar a sua vida por aquele que nele crê. Todos aqueles que nele creem, estes podem ter vida eterna, tem perdão, purificação dos seus pecados, porque Jesus levou sobre ele na cruz os pecados de todos aqueles que nele creem. Se você crer, você também terá os seus pecados perdoados e passará a experimentar uma nova vida. E eu desafio você a ter essa experiência. Basta que você ore e diga a Deus que crê em Jesus e que você o quer como seu Salvador e Senhor. Se você ainda não está totalmente convencido, convido mais uma vez aqueles que me ouvem, especialmente você que me ouve nessa hora, a examinar as Escrituras, repito muito particularmente este Evangelho. E você poderá então fazer uma escolha, uma decisão, crer ou não em Jesus. Se você crer, você vai ter os seus pecados perdoados por meio da obra redentora dele na cruz. Se não, o pecado de quem quer que seja que rejeita Jesus e não crê nele permanece nessa pessoa. Que você faça a boa escolha, que você faça a melhor escolha, que é crer em Jesus e recebê-lo em seu coração pela fé. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.